A paz do Senhor, tudo bem? Você precisa entender que tudo que a gente lê ou ouve da palavra de Deus só vai surtir efeito se a gente entender. Principalmente você que prega, que dá saudação, que fala do evangelho para alguém, só vai funcionar se houver compreensão. Se você falar isso não só da palavra de Deus, mas em toda a área da vida, se você não se fizer compreendido, é mesmo que nada, é mesmo que nada. O fator da compreensão é tão importante para o crescimento, o desenvolvimento, que uma vez Deus teve que trabalhar nisso aí, porque se você não se entender, há uma divisão. Se você não se entender, a tendência é haver separação. Se você não se entender no seu relacionamento, a tendência é haver separação. Se você não se entender no seu ambiente de trabalho, a tendência é haver uma separação, porque a falta de entendimento, ela traz separação. Quando Deus quis separar os povos, o que Deus fez? Confundiu a língua deles para que eles não se entendessem. E eles não se entenderam, um foi para um lado, outro foi para o outro. Então, você precisa entender que esse fator do entendimento, ele é muito importante, principalmente para a área da salvação, da nossa fé. Porque você lembra quando tinha um eunuco lendo Isaías, aí o Espírito Santo pegou Felipe e colocou do lado dele. E aí Felipe olhou para ele e perguntou assim: você entende o que lê? Ele falou: não entendo, porque não tem quem me explique. Aí já tem uma importância também da liderança saber explicar, né? Aí Felipe explica para ele o evangelho e ele diz: olha, aqui tem a água, eu creio, vamos se batizar. Então só há uma evolução se houver entendimento. É por isso que o nosso país ele está passando por grande dificuldade, porque somos a maioria de analfabetos funcionais, ou seja, que não compreende o que lê, não há entendimento. E você lembra quando Deus vai dizer assim: o meu povo sofre por falta de entendimento. Eu tiro por aqui, às vezes eu faço um vídeo falando uma coisa, e quando a pessoa vai ver, entendeu outra totalmente, eu falo: meu Deus, como que tirou essa conclusão? Mas a culpa não é da pessoa, a culpa é de quem fala. Porque quem fala tem que procurar se fazer entendido. Então é muito importante você saber explicar de uma forma que quem esteja lhe ouvindo lhe compreenda. Porque se não compreendeu, o problema não é da pessoa, o problema é seu. Então o que você tem que fazer? Você tem que se adaptar à pessoa que ouve, tá? Por exemplo, se você for falar com um sertanejo, você tem que usar a linguagem sertaneja para que o sertanejo lhe entenda. Se você for falar com pessoas intelectualizadas, você vai ter que ter um vocabulário específico. Por quê? Porque quem está ouvindo, o receptor, tem que entender, porque ele só vai reagir ao que ele compreende. E o Senhor Jesus, ele ensinou maravilhas. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele ensinou o modo certo de você falar. Ele usava o quê? A simplicidade do dia a dia. Por exemplo, quando ele pregava lá nos sermões do monte, para pessoas simples, né? Sertaneja, a Bíblia é um livro sertanejo. O que era que ele usava? Ele dizia o quê? Olha as aves, coisa que a pessoa estava habituada. Olha o lírio do campo, porque as pessoas estavam habituadas com aquilo ali. Então eles estavam falando e as pessoas compreendiam aquilo. É por isso que você vai ver que o Senhor Jesus não tentava enfeitar. E isso é importante, porque às vezes você vai querer pregar ou falar, você quer enfeitar, usar palavras que a pessoa que está ouvindo não entende. E às vezes eu vejo muito pregador perdendo tempo. Porque vai pregar numa igreja, olha para as pessoas, são humildes, são simples, a pessoa vai lá com toda aquela polpa, no meu vernacular, porque... Aí então, quem está ouvindo fica: o que está acontecendo? Não adiantou nada, ele ouviu, mas não entendeu.
E a mensagem de Deus só funciona se você entender. Falar nisso, eu quero perguntar para você. Você está me entendendo o que eu estou falando aqui? Se você está entendendo, deixa aqui um comentário. Estou entendendo, pastor. Se inscreve se não for inscrito, deixa um like, tá bom? Então, veja, o Senhor Jesus, ele vai chamar os apóstolos, né? Ele vai chamar os apóstolos. Aí, ele vai dizer assim, vinde. Ele não vai dizer para os apóstolos assim, eu vou fazer vocês apóstolos do reino celestial de Deus. Não. O que ele vai falar? Vinde que eu vos transformarei em pescadores de homens. Ele está falando para pescador. É pescador de homem. Agora você percebe que ele está usando a linguagem do dia a dia daquelas pessoas para ela entender o que é que Jesus queria. Então, aprenda com Cristo. Quando você for falar, procure se fazer entender. Se possível, repita. Use coisas simples do dia a dia daquela pessoa, porque ela vai compreender, vai dizer, tudo bem. Porque se a gente for falar, por exemplo, por que as pessoas sofrem muito? Elas não entendem. A Bíblia, ela tem passagens que são muito difíceis de entender, de compreensão. Tem gente que está na igreja e nem compreendeu a fé, não sabe por que está na igreja. Por que você aceitou Jesus? Eu aceitei Jesus porque... Então, é preciso que você compreenda. Comece compreendendo a fé que você... E se você vai falar, você tem que compreender e entender o outro. Como é que ele vai entender? Como é que eu vou falar de uma forma que ele absorva o que eu estou dizendo? Porque senão é perda de tempo, tá? Se eu falar e você não entender, é perda de tempo. E quando há um entendimento, há um crescimento. O crescimento só vai surgir quando aquele que vai falar e o que vai ouvir, ele entende. É por isso que o Senhor Jesus usava muita coisa. As parábolas do Senhor eram coisas simples do dia a dia. Usava ovelhas, usava plantas. Por quê? Porque era o ambiente daquelas pessoas, né? Então hoje a gente tem a obrigação de trazer para nós, principalmente para os jovens de hoje, que é uma linguagem totalmente diferente, trazer o evangelho e tentar fazer com que eles compreendam, tá entendendo? Com que ele compreenda, porque só vai haver evolução se houver compreensão. Principalmente para os pregadores. Tem pregador que só prega gritando. E grita, e no final você fala, para onde foi? Para onde ele foi? O que ele quis dizer, afinal? Então você tem que pegar umas coisas básicas, por exemplo, começo, meio e fim. Linguagem do momento. Qual a linguagem do momento? A linguagem do momento é rede social, é tecnologia. Você que está aqui, você vai ter que usar isso nas mensagens. Você vai ter que... faço muito uso disso. Então, você tem que usar elementos do cotidiano das pessoas que você está falando. Se você está falando com um monte de advogado, você vai ter que usar uma linguagem de advogado. Se você está falando para um monte de peão de obra, você vai ter que usar a linguagem, porque a pessoa precisa compreender. Se ela não compreender, é perca de tempo de ambos. E tempo é precioso. O tempo é a coisa que a gente tem mais preciosa no mundo. A gente não pode perder tempo. Então, se faça compreender. E para você se fazer compreender, você primeiro tem que entender. Quando você for falar da palavra de Deus, você entende o que você está pregando? Você leu, releu, mastigou, sabe para onde aquilo vai? De onde vem? Você tem que saber esses elementos básicos. E isso aí você vai saber quanto mais você estuda, quanto mais você passa por aquilo ali, é que você vai compreender. Então, aprenda isso, tá? Se faça compreendido, porque senão o que você fala não vai ter relevância nenhuma. É como você ouvir uma música em inglês. Você ouve a música em inglês, aí se você não entender de inglês, conheceu o ritmo, mas ficou vago, ficou faltando alguma coisa. Tá entendendo? Às vezes você está ouvindo uma coisa que você nem sabe para onde vai. Esse foi o milagre do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce em Atos 2, ele faz o quê? As pessoas compreenderem a linguagem um do outro. Por quê? Porque entenderam, então isso é um milagre. O milagre só acontece quando a gente se entende. Tá entendendo? Então, vá por esse caminho. Procure entender e procure se fazer entendido. Se você vai falar para criança, você tem que usar a linguagem de criança. É uma coisa que eu bato muito na tecla lá na igreja, quando
As crianças vão cantar, eu ponho hino de criança. A criança vai cantar hino de adulto, a criança não vai entender, ela vai estar só repetindo como um papagaio. É preciso que compreenda. Então, vai falar com criança, linguagem de criança. Vai falar com crente espiritual, tem que usar uma linguagem mais espiritual. Vai falar com seu filho, você tem que fazer compreender-se do seu filho, tá entendendo? Você tem que se fazer compreender, porque só há crescimento com compreensão. Se você está na liderança de uma igreja, de qualquer área, e os seus liderados não lhe compreendem, não tem como progredir, porque é a compreensão. E eu acho bonito, às vezes, o casal, quando se compreende com o olhar. Isso é maravilhoso. Quando um olha para o outro, ele já sabe o que o outro está querendo. Quando é muito bom, porque a gente fala pelo jeito de agir, né? Você conhece alguém quando está com raiva, não conhece? Pelo jeito da expressão, você, fulano tá nervoso hoje. Ou você olha a expressão, fulano tá triste, porque você compreende, é uma compreensão. Então, você precisa compreender o outro, você precisa compreender a vida, compreender o momento. Compreender o momento. É momento de gastar? Não, a gente está numa crise. Opa, estou compreendendo isso aqui, então não vou gastar. Compreender, rapaz, fulano está enfermo, não posso falar com ele desse jeito. A mulher que entende o marido, ó, chegou do trabalho estressado, não vou jogar problema nas costas dele. Você está entendendo como a compreensão ajuda em todas as áreas da vida? Então procure compreender sobre tudo na vida. Principalmente da palavra de Deus, você que é pregador, mas sobretudo, procure um pouco de compreensão. Por exemplo, como é que eu faço para ter uma habilitação? Eu tenho que compreender as leis de trânsito. Só quando eu compreendo e acerto ali que eu vou poder ter acesso a um veículo. Então, isso nas áreas da vida, tá bom? Se você não compreender as áreas da vida, o momento, o tempo, você vai estar perdido no mato sem cachorro. E as coisas, a Bíblia diz que tinha um povo que compreendia até o céu. O Senhor Jesus dizia, vocês compreendem o céu, quando está vermelho vocês dizem que vai fazer sol, tá entendendo? Então procure compreensão, porque o crescimento vem também da compreensão. Gostou? Deixa um like, compartilha, se inscreve se não for inscrito, Deus abençoe.